Bom dia a todos. Salmo 22. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes prantos ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que atravessasse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão é vosso búsculo, sem o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa vontade e misericórdia há de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Coloca a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. A ata aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura
do ofício do gabinete do vereador Cílio Junqueira. Esqueceu do meu trem? Senhor presidente Saulo Inácio, a par de prazer em cumprimentá-lo, venho por meio desta informar que, por motivo de compromisso agendado anteriormente, não estarei presente nas sessões dos dias 1, 2 e 3 de junho de 2016. Peço ainda que este ofício seja lido em plenário na primeira sessão ordinária, que ainda conste em ata. Vereador Cílio Junqueira. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 052/2016, de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Projeto de lei autorizativo autoriza o Poder Executivo Municipal a inclusão de conteúdo que trata dos direitos da criança e dos adolescentes na grade curricular das escolas do ensino fundamental municipal de Caldas Novas e da outras providências. Vereador autor Geraldo Pimenta. Passo o projeto para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 056/2016, de autoria do vereador Cílio Junqueira, mas como o mesmo não está presente, eu peço a retirada da pauta. Presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Arlindo. Inclusive, gostaria de Vossa Excelência, antes de reincluir o projeto na pauta, pedisse à Secretaria para certificar que já existe uma lei municipal aqui com o mesmo teor, que trata do mesmo fato, de autoria, inclusive, do vereador Mauro Henrique, que estabeleceu essa questão do nepotismo até cruzado na Câmara Municipal. Então, é uma matéria repetida, já existe lei nesse sentido. Eu gostaria que certificasse e depois não incluir na pauta em razão da repetição da matéria. Então, peço à Secretaria para que atenda à observação do vereador Arlindo Ceará, retiro da pauta pela ausência do autor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 059/2016, de autoria do vereador Marinho Pires. Declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Oração de Davi. Vereador autor Marinho Pires. Passo para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao projeto de lei número 060/2016, de autoria do vereador Rodrigo Lima. Institui o Dia Municipal do Radialista a ser comemorado no dia 21 de setembro e dá outras providências. Vereador Rodrigo Lima. Passo para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto número 062/2016, de autoria do vereador Rodrigo Lima. Dispõe sobre a criação do Centro de Treinamento em Técnicas de Coleta e Reciclagem de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Vereador Rodrigo Lima. Passo para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 050/2016, de autoria do vereador Marinho Câmara. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, autorizado pelo plenário conceder título de cidadão de Caldas Novas à seguinte personalidade: Dr. Harrison Ribeiros Bastos. Vereador Marinho Câmara. Passo para as comissões, para os pareceres. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto número 051/2016, de autoria do vereador Anderson Nunes. Artigo 1º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, autorizado pelo plenário conceder título de cidadã de Caldas Novas à seguinte personalidade: a senhora Sandra Regina Barros Palmerston. Vereador Anderson Nunes. Passo para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura ao decreto legislativo número 052/2016, de autoria do vereador Cláudio Costa. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, autorizada pelo plenário a conceder título de cidadão honorário de Caldas Novas à personalidade ilustre do senhor Murilo Mendonça Barra. Vereador Cláudio Costa. Passo para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do decreto legislativo número 053/2016, de autoria do vereador Edinaldo Saúde. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, autorizado pelo plenário a conceder título de cidadão de Caldas Novas à seguinte personalidade: senhor Arnaldo Alves Pereira. Passo para as comissões, para os pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de aplauso de autoria do vereador Gilmar Engenheiro. O vereador que o presidente subscreve, após a anuência do plenário, requer Vossa Excelência o envio da moção de aplauso à senhora Valdeci da Silva Garcia, mais conhecido como missionária Valdeci, pelos serviços prestados como missionária no município de Caldas Novas, no exercício da sua cidadania. Vereador autor Gilmar Engenheiro. Peço o parecer oral da CCJ. Do ponto de vista da juridicidade, a moção atende os requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opina pela aprovação da mesma como se acha redigida. Coloca a moção em discussão.
Em votação. Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Arlindo Ceará. Como eu estava ali no início da sessão, já peguei ela em andamento. Todavia, ontem aqui, nesse plenário, velou-se uma das grandes personalidades de Caldas Novas, que é o nosso amigo empresário, empreendedor, o Bolivar do Poço Petromax. Então, acho que nós abrindo a sessão hoje, ainda quando o corpo ainda foi velado nesse local, ainda há cheiro da presença do sofrimento dos familiares, do último adeus ao seu ente querido falecido, eu queria conclamar a Câmara para a gente fazer uma homenagem, prestando um minuto de silêncio, em homenagem à memória desse grande empreendedor de Caldas Novas que nos deixou na madrugada de ontem. Mais do que justo, e agradeço pela lembrança. Convido a todos para ficarmos de pé e fazer um minuto de silêncio. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de aplauso de autoria do vereador Gilmar Engenheiro. O vereador que apresenta subscreve, após a anuência em plenário, requer a Vossa Excelência o envio de moção de aplauso ao senhor Marcos Vinícius Silva de Souza, mais conhecido como Calanguinho, pelo serviço prestado como funcionário público em nosso município, no exercício da sua cidadania. Gilmar Engenheiro, vereador autor. Coloco a moção, peço o parecer oral da CCJ. Do ponto de vista da juridicidade, a moção atende os requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opina pela aprovação da mesma como se acha redigida. Coloca a moção em discussão. Palavra, doutor. Com a palavra, o vereador Gilmar Engenheiro. Só para esclarecer, senhor presidente, o Marcos Vinícius, mais conhecido como Calanguinho, é um cadeirante que trabalhava no serviço público municipal e sofreu um acidente, né, e foi para a cadeira de roda e anda muito aí na cidade, é uma pessoa muito conhecida, e a gente está prestando essa homenagem aí. Em votação. Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de aplauso de autoria do vereador Geraldo Pimenta. O Poder Legislativo do Estado de Goiás, pelo vereador Geraldo Pimenta, que subscreve, oferece esta moção de aplausos aos alunos André Igor Carneiro de Souza, Francisco G. Anderson e a aluna Plácia Pires Ribeiro e a professora Leila Maria Carneiro pelo excelente empenho e colocação no concurso de redação realizado pelo Colégio Estadual Caldas Novas e a Escola Seja Filosto Machado Carneiro. O concurso trouxe como termo de jogos, como tema os Jogos Olímpicos, os alunos se destacaram pela sua criatividade e desenvoltura ao dissertar sobre o tema com a redação pelo seu excelente empenho. Os alunos ganharam o direito de acompanhar o condutor da tocha olímpica. A moção da professora Leila se dá pelo apoio sempre a incentivar esses alunos a oferecer o melhor de si mesmos. Vereador autor Geraldo Pimenta. Peço o parecer oral da CCJ. Do ponto de vista da juridicidade, a moção atende os requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opina pela aprovação da mesma como se acha redigida. Coloca a moção em discussão. Em votação. Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de aplauso de autoria do vereador Geraldo Pimenta. Poder Legislativo de Caldas Novas, Estado de Goiás, pelo vereador Geraldo Pimenta, que subscreve, oferece esta moção de aplauso ao Colégio Estadual Caldas Novas,
na pessoa da diretora Rejane Siqueira Valério, e a Escola Estadual Seixas Filoso Machado Carneiro, na figura do diretor Lúcio Tomé, pelo excelente empenho e colocação no IDEP, sendo ambas uma das melhores do Estado de Goiás. Vereador autor, Geraldo Pimenta. Peço o parecer oral da CCJ. Do ponto de vista da juridicidade, a moção atende os requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opina pela aprovação da mesma como se acha redigida. Coloca a moção em discussão. Em votação. Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao vice-presidente para que faça a leitura dos requerimentos. 06 de 2016, vereador Anderson Nunes, que solicita ao DEMAI a redução da tarifa de água. 037 de 2016, vereador Geraldo Pimenta, que solicita melhorias nas vias que dão acesso à Faculdade Unicaldas, cuidando da roçagem, iluminação e segurança. 038 de 2016, Geraldo Pimenta, que solicita recapeamento asfáltico no setor Jardim Paraíso 2. 041 de 2016, Marcos Primo, que solicita pavimentação asfáltica da Rua 18, no setor Jardim Jussara. 48 de 2016, Marcos Primo, que solicita a ronda policial constante no trecho de acesso ao Campus 1 e Campus 2 da Unicaldas, principalmente no período noturno. 034 de 2016, vereador Cláudio Costa, que solicita implantação de redutor de velocidade horizontal quebra-mola na Rua 2, esquina com a Rua 9, no setor Jardim Esmeralda. 16 de 2016, vereador Otaviano da Cruz, que solicita a implantação de redutor de velocidade tipo quebra-mola na Avenida Orcalino Lopes de Moraes, no bairro Turista 2. 40 de 2016, vereador Arlindo Ceará, que solicita a implantação da pavimentação asfáltica no setor Portal das Águas Quentes 2. 41 de 2016, vereador Arlindo Ceará, que solicita a implantação de pavimentação asfáltica no bairro Mansões das Águas Quentes. 031 de 2016, vereador Saulo Inácio, que solicita a implantação de faixas de sinalização horizontal por toda a extensão da Avenida A, no setor Nova Vila. Vê se o seu tem nome nesse, aqui não tem. Mas tem nome. Não, fala assim mesmo. 2016, vereador Saulo Inácio, que solicita a implantação de 2 quebra-molas na Rua 1, no setor Esmeralda. Esses são os requerimentos, presidente. Coloca os requerimentos em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, parabenizar as senhoras e os senhores vereadores pelos inúmeros requerimentos. E pessoalmente, eu quero parabenizar o autor pela iniciativa, que é o requerimento 006-2016, do vereador Anderson Nunes dos Santos, que solicita ao chefe do Poder Executivo a redução da tarifa de água. Isso é uma luta antiga. Geralmente, Caldas Novas pratica uma das maiores tarifas de águas do Brasil, cobra pelo vento que passa pelo hidrômetro e também tem uma das maiores taxas de esgotos do centro-oeste brasileiro, só perdendo para Brasília e algumas cidades ricas do Brasil. E é um grande teste para a competência do vereador Anderson, porque o vereador tem alardeado nas redes sociais, em todos os cantos, que todo o requerimento dele tem sido atendido e ele tem feito até chover. Esses dias nós brincamos aqui que o requerimento dele para São Pedro poderia chover, e choveu 2 dias seguidos, não foi nem um dia só não, 2 dias seguidos choveu. Então está aí um grande teste, já que o vereador tem tido um laço umbilical e inexplicável do lado da psicologia moderna, a menos que a criminologia explique, já que ele tem um laço fantástico com o prefeito da cidade, Evandro Magal. Nós vamos torcer então para que esse requerimento seja atendido pelo prefeito Evandro Magal, que é quem detém o poder para poder rever a tarifa de água cobrada em Caldas Novas. Então, esse é o grande teste. Se os requerimentos do vereador, que inclusive é trabalhador, tem se esforçado, tem sido atendido todos, quem sabe Caldas Novas vai ver a tarifa de água reduzida e de esgoto também, em razão do requerimento do vereador. Se não, vai comprovar o que nós estávamos falando, que é bravata. E aí vai se explicar essa relação de amor e ódio que nutre o vereador com o prefeito, que se amam e se odeiam, e o tema
da vida dos dois tem sido entre tapas e beijos, né? Então nós esperamos que isso realmente seja atendido. Coloco os requerimentos em Palavra, votação. presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Lima. Senhor presidente, demais pares, público presente. Eu, embora todos saibam que sou pré-candidato a prefeito, quero deixar claro a minha posição em relação a essa reivindicação do vereador Wanderson Nunes, o rei dos requerimentos do Poder Legislativo. O vereador Arlindo Ceará tem constantemente falado nas últimas sessões aí do prestígio que o novo vereador tem tido na aprovação e também na conquista desses requerimentos, especialmente esses últimos, né, como o da chuva, da chegada do frio. Mas eu gostaria de, mesmo como pré-candidato, deixar claro aqui a minha posição, porque todos nós sabemos que não é atribuição do poder legislativo legislar sobre matéria financeira. Então, até como uma forma de protestar como vereador que tem se posicionado, um vereador combativo direcionado especialmente ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, por uma picuinha que ele tem com o presidente, e eu não vou fazer política de picuinha entrando em discussões pessoais, porque nós temos a obrigação e o dever de zelar por aquilo que é bom para o povo, e que nós não podemos entrar nessas picuinhas, nesses problemas pessoais do vereador. Eu quero deixar aqui claro que vou votar contra, porque não é atribuição do vereador querer interferir em matéria financeira do Poder Legislativo. Fique bem claro isso. Se é um benefício que a Prefeitura, né, quiser oferecer para a população e o projeto vier por parte do prefeito, porque somente através do prefeito nós podemos oferecer esse benefício para a população, eu voto a favor de qualquer tipo de redução com o maior prazer do mundo. Agora, querer fazer politicagem, querer ser oportunista diante de uma situação como essa, eu quero me posicionar contrário aqui, presidente. Presidente, só questão de ordem. Eu preciso só esclarecer a matéria. O orador que me antecedeu fala de legislação. Isso aqui não é legislar. A questão do requerimento não se confunde com legislação. Então, é um requerimento, é um pedido, portanto, então não está ferindo a competência. A gente está só explicar isso para que não cause confusão com a população. Coloco o requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, Rodrigo Lima. Entendi perfeitamente, a colocação do senhor é extremamente oportuna, porém, eu simplesmente quis dizer que, por uma questão pessoal do vereador, que tem se mostrado todos os dias, né, que tem um problema com o diretor-presidente do DEMAI, inclusive feito uma perseguição implacável em todas as situações da cidade, inclusive até esgoto que estoura na cidade de Caldas Novas, no meio da rua, que é uma coisa que pode acontecer em qualquer situação, em qualquer circunstância, o vereador vai lá filmar, falar que é um problema do DEMAI. Então, justamente por isso, eu quero deixar minha posição clara aqui, sabendo que é atribuição do prefeito, qualquer tipo de redução de taxa, e não do Poder Legislativo. Então, esse pedido, na verdade, ele poderia ter sido feito no pé do ouvido do prefeito, conforme o próprio vereador Arlindo Ceará deixou claro aqui, pessoa que ele tem um relacionamento estreito, próximo, e que ele pode, inclusive, fazer esse pedido todo dia para o prefeito, e não querer aparecer e tirar, né, de certa forma, proveito de uma situação como esta. Coloco os requerimentos em votação. Requerimentos aprovados com a ressalva do vereador Rodrigo Lima, no requerimento do vereador Wanderson Nunes. Declaração de voto tem não, presidente? Declaração de voto. Eu só queria acalmar o vereador Wanderson e dizer o seguinte: se ele deseja tanto demitir o diretor do DEMAI, apoie o Arlindo Ceará 12 para prefeito, porque eu vou demitir o diretor do DEMAI. Agora fica aí com balela que quer demitir, mas apoia Evandro Magal, que faz parte da quadrilha e está dando emprego para ele lá. Peço primeiro o secretário. Já é a segunda votação. Não, presidente, a primeira votação mesmo, está errado, viu? Está errado. Foi votado, não foi a primeira votação. Então é leitura. Já foi feita leitura? Vamos fazer a leitura. O projeto de lei número 020/2015 do Executivo, os pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer da Comissão Finanças, Orçamento e Economia, parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte, aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Coloco o projeto em discussão. Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo Pimenta. Apenas para esclarecer que esse projeto de lei, ele dispõe sobre a criação da lei de condomínio horizontal e fechado de lotes do perímetro urbano do município de Caldas Novas. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marinho Pires. Eu queria pedir vista desse projeto. O vereador tem 15 dias para devolver o projeto. Tribuna. A tribuna livre. Dona Iraci se encontra? Dona Iraci? Dona Iraci, a senhora pode vir fazer uso da tribuna. O assunto da Dona Iraci é melhorias para Caldas Novas. Dona Iraci, a senhora se dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu não sabia que a gente tinha o direito de vir aqui e reivindicar ou dar ideias. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz e queria parabenizar todos vocês. E a gente que mora aqui, talvez vocês não observam certas coisas. Por exemplo, a Avenida que tem ali a calçada ali para caminhar, eu acho que deveria colocar lixeiras ali, porque o pessoal carrega garrafinhas de água e joga ali e fica uma sujeira. Não custaria colocar umas lixeiras para ocasionar a sujeira que ali tem. Outra coisa, na Avenida Bento de Godói, com a Rua 11, é muito perigosa aquele cruzamento. Eu acho que deveria botar um sinal ali, um balão, um redutor, eu não sei. Uma pessoa que é do trânsito é que deve entender melhor. Mas a causa maior que eu vim aqui, e eu queria até que o Arlindo Ceará estivesse aqui presente e escutasse também, é sobre o DEMAI. É o seguinte, você tem um imóvel pequeno e você aluga. O que acontece? Você aluga esse imóvel e o inquilino age de má fé. Ele vai lá, vai lá fazer uma violação lá, ele vai lá e faz gato, e o DEMAI exige que o contrato seja em nome do proprietário. Aí, de um dia para outro, o inquilino some. Ele pega as coisas dele, vaza e vai embora. E fica o proprietário com essa dívida. Eu acho que deveria fazer igual a CELG faz. A CELG chama o inquilino, coloca no nome do inquilino, porque se ele der calote, o nome dele que vai ficar sujo. Se ele for comprar na Casa da Bahia, se for comprar na Ricardo Imóveis, ele não será aprovado, porque o nome dele está sujo. E o que está acontecendo com a gente? Eu tenho um quartinho, quando cheguei lá, eu não vou todo mês lá no DEMAI para ver se o cara pagou ou não a água. Quando eu cheguei lá, tinha violações. Eu nem sabia como é que era violações, de jeito que era. Me veio uma multa enorme, e quem leva o prejuízo é o proprietário, que recebe, quando recebe o aluguel em dia, e o inquilino que desculpe, o falsário, né? Ele pega as coisas dele, é pouquíssima. É igual o cara fala assim, o pobre, eu não tenho nada. Quando vem enchente, ele falou assim, eu perdi tudo. Não é assim que eles falam? E como ele não tem nada e perdeu tudo? É a mesma coisa. Ele leva o colchão e vende a geladeira, vende a televisão e deixa o imóvel desocupado com a dívida imensa para o dono do imóvel. Então, eu queria, uma sugestão, é que o DEMAI
fizesse igual a CELG faz. Você leva a documentação toda e coloca em nome do inquilino, porque o inquilino, se ele sujar e sair dali, o nome dele que vai ficar sujo. O proprietário não tem culpa dele ter ido lá e violado, ter feito gato. Então, o meu pedido, a minha reivindicação é essa: colocar a lixeira ali na Avenida onde as pessoas caminham, colocar um sinal aqui na 11 com a B de Godoy e essa do DEMAI. Um banheiro químico também seria até bom demais, mas era isso. Eu queria agradecer essa oportunidade. Eu estou aqui eu fui acidentada, mas eu vim com dificuldade porque eu queria fazer esse pedido e gostaria que o DEMAI revisse essa lei deles lá e mudasse e colocasse em nome do inquilino, para que sujasse o nome dele e não do proprietário. O proprietário, coitado, quando vai lá, o inquilino já fugiu, já, como se diz o termo, vazou, e deixa a conta com a gente, tá? Muito obrigado, um bom dia para vocês, eu agradeço. Palavra, presidente. Palavra, vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, eu gostaria muito de parabenizar a dona Iraci pela solidez das palavras, por essa lucidez de estar trazendo para nós esses problemas que afligem a população. E há um tempo eu tenho batido nisso, nessa questão que ela levantou aqui, que é essa questão do DEMAI, na questão dos imóveis alugados, em que penaliza o proprietário, e aí a gente tem que achar uma medida. Eu queria sugerir aos colegas para a gente estudar uma lei aqui, facultando ao DEMAI para poder colocar em nome do... Então, já existindo a lei, a senhora já tem mais um ponto. Outro ponto, essa questão da multa para a violação do hidrômetro, que é o chamado gato. O DEMAI, se não me engano, ela é 3.000 e poucos reais, era 2.700 e pouco, foi para 3.000 e tantos reais. Eu tenho batido aqui, tenho levantado que não existe nenhuma sanção de natureza administrativa sem lei que o defina. E a lei aí tem que ser lei complementar. O DEMAI não tem lei que autoriza a aplicação dessa multa. Então, quer dizer, o consumidor pode se valer do Poder Judiciário para anular, até porque ele pode até criar sanção. E é necessário que crie para evitar os criminosos, para evitar aqueles que se locupletram com o patrimônio público, violando a água, a energia, etc. Então, a gente sabe que é necessário. Mas também o DEMAI não pode, a bel prazer do diretor, que tudo dele é muito grande, né? Rico demais, poderoso demais, então tudo dele, as multas é alta. E vai lá dar uma multa de 3.000 e tantos reais para o consumidor. Então, já oriento a senhora a procurar o PROCON num primeiro momento e depois tomar medida judicial nesse sentido. E nós aqui, presidente, uma recomendação da mesa diretora da Câmara para que ele cumpra a legislação. O senhor peça à Procuradoria para que levante a lei municipal que existe e faça uma recomendação nos termos do regimento da lei orgânica, dando prazo para que o DEMAI possa se adequar sob pena de medidas de sanções administrativas que a própria Câmara pode tomar. Porque a dona Iraci, embora retrate um drama pessoal, ela também traz aqui um problema que está afligindo a cidade inteira. Nós temos hoje muita gente nessa situação. O cidadão aluga um imóvel, às vezes por um preço até cômodo, o cidadão mora ali, sai sem pagar aluguel, às vezes na madrugada, vai embora e larga o nome dela negativado, porque além de tudo, negativar o nome que essa Câmara autorizou, viu, dona Iraci? Com exceção do vereador Cílio Junqueira e do vereador Arlindo Ceará, essa Câmara autorizou incluir o nome de vocês no SPC, porque senão o prefeito não faria, não, só fez porque os bonitos aqui votaram, entendeu? Senão não podia colocar. Aí, veja bem, colocou dessa forma para negativar o nome do contribuinte. Aí negativa o nome da senhora, negativa o nome do contribuinte. A sanção que vem pela violação do hidrômetro, nós sabemos o seguinte, não pode uma lei punir aquele que não deu causa, que por ação ou omissão não deu causa a isso. Então tem que punir, estava alugado o seu imóvel, a senhora tem prova que estava alugado? Estava. Estava alugado para quem? Por se fulano de tal, o CPF dele tal. Então é esse cidadão que tem que ser punido, não a senhora. Então, presidente, no sentido de... Isso. A CELG faz dessa maneira. A CELG já faz isso, exatamente. Então o DEMAI, se tem a legislação, não está cumprindo, nós temos que
procurar cumprir, presidente, e já também pedir informação sobre a base legal que tem para instituir a multa de violação do hidrômetro aí. Porque se não tiver, nós vamos ter que criar medidas até para proteger a população de Caldas Novas e os consumidores dessa cidade. Parabéns, dona Iraci. Obrigado, dona Iraci. Obrigado pela presença da senhora. Tá? Eu que agradeço e gostaria que a CELG, o DEMAI, copiasse essa ideia da CELG, sabe? Sujar o nome do inquilino. Ele que morou lá, ele que lesou, ele que fraudou, ele que fez o gato, que ele se responsabilize e suje o nome dele. Quando ele for comprar na Casa Bahia, na Ricardo, não sei onde, o nome dele vai estar sujo. Ele vai ter que ir lá na coisa. Tá? Dona Iraci. Muito obrigada. Dona Iraci, é o seguinte, a questão da senhora lá, a senhora tinha até me contado o caso já, é triste mesmo a situação, porque o aluguel da senhora alugou o imóvel por R$400, vem uma multa de R$3.300, só tem que alugar o aluguel mais 8 meses, e aí sua inquilina ainda pagar. Que no caso da senhora ainda, o inquilino saiu, ficou devendo 3 meses ainda lá de aluguel. Então, se ele te pagar, você tem que alugar o aluguel mais 8 meses para tirar o dinheiro só de pagar a multa. Então, isso aí é lamentável. Essa situação do DEMAI, eu já tive um bate-boca lá, onde eu não entendo com o atual presidente, porque ele não atende nenhum vereador dessa casa, só atende o vereador Rodrigo Lima, que é apaziguado dele, é patrão dele, então só ele que é atendido. Então, isso é uma vergonha, a situação do DEMAI hoje na cidade. São várias pessoas igual, tem pessoas igual a senhora, está sem água porque não dá conta de pagar a multa. E ainda vai lá, faz pouco caso e não quer parcelar, que foi o que fizeram com a senhora também. Em poucas parcelas, que não quis parcelar para a senhora. Então, fica difícil do cidadão hoje viver da forma que o DEMAI está fazendo com as pessoas em Caldas Novas. Obrigado aí pela presença da senhora. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Otaviano da Cruz. Eu gostaria também de cumprimentar a dona Iraci, que eu já conheço há um bom tempo, e dizer que as reivindicações que a senhora fez aqui, dona Iraci, é mais que justa com relação a esse problema do DEMAI. Eu acho que foi lembrado por essa casa aí que já tem a lei, é só rever essa lei para que, se não está usando de bom dela, que, viu, senhor presidente, que peça ao DEMAI, ao diretor do DEMAI, que usa essa lei aprovada por essa casa. E com a reivindicação também assim, das lixeiras da Avenida eu acho que é mais que justo. Eu moro naquela região, vejo as pessoas, mas muitas vezes a gente até falha realmente de fazer essa observação. Na avenida, que a senhora disse aí, da Avenida Coronel Bento Godoy, na esquina Rua 11, eu acho também mais que justo. Então, acho que foi um momento oportuno, a senhora veio, e só agradece a senhora pela essas reivindicações da senhora. Então, fiquei contente e agora nós vamos ajudar a senhora a resolver. Eu penso assim, eu como moro aqui e vocês como vereadores têm tantas coisas para olhar e a gente passa, por onde a gente passa e vê uma falha, eu acho que deve levar até a pessoa como se diz, que pode resolver esse problema. Eu não sabia que a gente poderia vir aqui e reivindicar, dar sugestões. Não estou fazendo crítica, eu estou dando sugestões porque o Anderson está tentando me ajudar no problema do DEMAI. Não estou conseguindo. Alugo R$300, tem a multa de mais de R$2.000. Como é que pode? Dona Iraci, daqui para frente, viu, presidente? Quando a senhora alugar, a senhora vai pegar o contrato, cópia da sua escritura e já vai formular um requerimento ao DEMAI para transferir para o nome do inquilino e guardar esse documento para a senhora. Porque se o DEMAI amanhã não o fizer e for cobrar da senhora, a senhora tem como também combater essa cobrança abusiva. Então, alugou, pega o contrato, mesmo se for aquele contrato simples de papelaria, assinado, datado, com 2 testemunhas, a senhora vai tirar a cópia da escritura, vai tirar a cópia do contrato, dos documentos pessoais do inquilino e vai protocolar no DEMAI. Viu? Obrigado, Dona Iraci. Mas foi feito tudo isso. E mesmo assim,
ficou em nome do coisa. E eu peço, então, que vocês... Porque eu acho que tem muita gente que passa por essa mesma situação. Peço uma salva de palmas para o Dona Iraci. Obrigado, Dona Iraci. O próximo vereador inscrito é o vereador Arlindo do Ceará. O senhor se dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, cumprimento a todos na pessoa do Cristiano, nosso amigo Cristiano, Lúcia Moreno, minha amiga Lúcia, e o Pesquila, futuro vereador de qual partido, Pesquila? Qual partido você está agora? Ixi, Maria. Gente, já teve alguma sentença penal condenatória, não? Que é de uns requisitos para entrar nesse PR do bispo. Esse não é daquele bispo, como é que é o nome dele? O bispo Rodrigues? Senhor presidente, senhoras e senhores, agora está com a dona Iraci falando aqui hoje que o vereador Anderson não resolveu o problema dela. Eu estou chegando à conclusão que o vereador Anderson é o famoso sonrisal. Ferve, faz barulho, mas não resolve nada, é difícil demais. Anderson, orienta ela, o nosso doutor Halbert, seu filho advogado, grande advogado, vamos entrar na justiça. Eu não posso advogar contra a Fazenda Pública, tem um impedimento legal da lei do Estatuto da Advocacia, senão já o faria, mas pede para ela entrar com anulação judicial disso aí, que você vai lograr êxito com absoluta certeza. Senhor presidente, Caldas Novas perdeu, na manhã de ontem, um grande empresário, na madrugada, né, meia-noite, um pouco antes aí, um grande empresário de Caldas Novas, que é o nosso amigo Bolivar, o Bolivar do posto Petromax, o Bolivar, esposo da Edna, genro do seu Eudes Galvão, da tia Estela, um homem que tem uma história de empreendedorismo e de comprometimento com a cidade de Caldas Novas, muito bem relacionado na sociedade, tido como um homem de alto conceito. E entristeceu muito a cidade de Caldas Novas o passamento prematuro, a morte que o pegou na espleita de forma sorrateira e covarde e levou a vida dessa criatura humana extraordinária. E ontem, aqui no velório, num clima de consternação, me deixou triste, muito triste também, o cunhado dele me chamou para o canto e não estava fazendo nenhuma crítica, estava relatando o fato e dizer que ele passou mal, cumprimento o Heron, também do Santa Efigênia, futuro vereador. Ele passou mal, foi encaminhado a um hospital particular, mas aí precisava de uma remoção imediata para Goiânia, já que havia um acidente vascular cerebral sério que estava derramando sangue na parte posterior do seu cérebro, com grande dificuldade e com grande chance de morte. Então era necessário um resgate urgente. E aí, a cidade de Caldas Novas não tem ambulância. A cidade de Caldas Novas não tem um veículo para locomover. Mas aí o Bolivar, graças a Deus, é rico. Ele tem como pagar. É diferente do João, do Pedro, do Manuel, do Chico, da Joana, da Maria. Ele tem condição de pagar. E queria uma particular. Caldas Novas, uma cidade de 100 mil habitantes, só tem 2 ambulâncias particulares. Uma estava em Brasília e a outra retornava de Patrocínio, em Minas Gerais. E aí eles falaram que aquela agonia, como fazer, como resolver, e um acidente vascular cerebral, cada hora que passa é uma chance a menos de vida, é a possibilidade maior da morte. Mas aí teve um corretor, grande amigo meu, pessoa ponderada, que eu também gosto muito, e solidário, porque acompanhou o Bolivar durante a semana inteira em Goiânia, na internação dele, falou assim para mim: olha, mas tem coisas que a gente precisa reconhecer assim. Eu liguei 2 e pouco da madrugada, acordei o prefeito, e ele, muito solícito, levantou da cama. Ele só não falou para mim se ligou em Goiânia, viu, ou foi aqui, viu, Saulo? Eu não sei, fica essa dúvida no ar. Mas ele, muito solícito, nos ajudou a correr atrás da ambulância particular, mas estava em Patrocínio, outro em Brasília, tinha que esperar voltar. Eu disse para ele: meu amigo, você está dizendo para mim que acordou um prefeito de uma cidade turística mais importante do Brasil, às 2h26 da manhã, para ele te ajudar a arrumar uma ambulância particular? Porque ele não tem uma ambulância no município para fornecer ao seu povo, à sua gente. A cidade turística mais importante do Brasil, o maior polo hoteleiro do centro-oeste brasileiro, o maior manancial hidrotermal do mundo, não ter uma ambulância
para atender um cidadão na emergência e o prefeito é bonzinho porque acorda de madrugada para tentar arrumar uma particular? É isso que você está me dizendo? Uma cidade, meu jovem, que arrecadou 175 milhões de reais em 2013, que em 2014 meteu a faca no contribuinte e subiu para 192 milhões de reais, que em 2015, no começo da crise, quando o Brasil estava em retração, ela não diminuiu, ela fechou em 195 milhões de reais. Essa prefeitura, do prefeito que levanta de madrugada para mentir e para enganar o povo, não ter uma ambulância para transportar um cidadão até Goiânia e o cidadão achar que é um favor, um prefeito incompetente, miserável como esse, levantar de madrugada para tentar ajudar uma ambulância, achar uma ambulância particular. A ambulância de fato chegou como deveria chegar, por volta das 5 horas da manhã, e aí esse cidadão com AVC teve que esperar de quase meia-noite às 5 da manhã para andar mais 170 quilômetros para chegar no socorro médico. Isso é caso de vergonha. Eu disse para ele ontem: prefeito, te receitei óleo de peroba para passar nessa cara lavada e nesse nariz caído seu. Se eu fosse o senhor, eu tinha vergonha e enterrava meu mandato junto com esse cidadão de Caldas Novas que foi enterrado ontem, porque o senhor tinha que admitir que foi incompetente e não tem condição de estar à frente de uma prefeitura de uma cidade importante como Caldas Novas, que sequer tem uma ambulância para atender o seu povo. E esse moço era rico, tinha dinheiro, e o outro tinha intimidade para acordar um prefeito às 2 da madrugada. E você tem, Herô? Você tem intimidade para acordar o prefeito 2 da madrugada? O seu Luiz da Lenha, lá no Santa Efigênia, com as mãos calejadas e rosto marcado da lida, tem como chegar nele? A dona Joaquina, lá do Caminho do Lago? O seu Expedito do Paraíso 2, que está lá também padecendo para morrer por causa da saúde desse município, tem condição? O seu Antônio das Mansões, o Micena, que esse dia o filho teve que ir para Macapá para tratar, porque a saúde daqui é incapaz de curar uma malária? Tem, Herô? Não tem, não. E a nossa cidade, que arrecada esse dinheiro inteiro, não tem uma ambulância. E um detalhe: ele não cuida da população e denigre o turismo, porque nenhum turista que tem dinheiro, qualquer viagem que um turista que tem dinheiro vai fazer, primeiro ele quer saber da estrutura médica e de segurança da cidade. Ele quer saber se tem bons hospitais, se tem fácil remoção, se é possível uma UTI aérea descer no aeroporto da cidade. Ele quer saber de tudo isso, senão ele não vem. Agora os senhores precisam saber que esse responsável, estelionatário, mentiroso, gastou 6.873.000 reais em 3 anos e meio, senhora Solange, de propaganda. 6.873.000 reais em 3 anos e poucos meses em propaganda. Propaganda para exibir a mulher no programa do Ratinho e dizer que é palmeirense. Propaganda para mentir na TV Anhanguera dizendo que fez UTI que não fez. Propaganda para erigir e propagar a imagem de barro de um dos políticos mais perniciosos que Goiás já produziu. Um dos mais mentirosos, mais arcaicos e ultrapassados políticos que essa cidade já produziu, que se sustenta na enganação, na mentira e na enrolação do povo. 6.873.000 reais em propaganda. Se ele tirasse apenas 1 milhão, porque se preocupa com você, Irô. Se ele tirasse apenas 1 milhão, Vinícius, porque se preocupa com você. Apenas 1 milhão, Beto, porque se preocupa com você e com sua família. Ele teria comprado 3 UTI móveis das mais modernas para atender o povo de Caldas Novas. Os 277 mil, Cristiano, que ele pagou para mentir na TV Anhanguera, ele compraria 5 ambulâncias para simples remoção dentro do município para transportar o povo para o socorro médico. E aí, quando eu ouvi o corretor falar isso, eu confirmei minha tese que Caldas Novas, o nosso povo, infelizmente, Pisquila, desenvolveu a síndrome de Estocolmo.
em que ele desenvolve uma paixão e uma admiração, Onofre, pelos seus algozes. Porque esse povo que morre por falta de uma ambulância, por falta de remédio, por falta de estrutura, é o mesmo povo que está o aplaudindo quando ele finge passar um nuguete no asfalto, quando ele faz inaugurações suntuosas com dinheiro público para continuar mentindo e enganando o povo. Chega, isto é uma vergonha. E se eu fosse você, senhor prefeito, eu teria vergonha. Mas pelo visto, vergonha é algo que o senhor nunca aprendeu a ter, porque a sua vida foi forjada numa mentira, e o senhor continua pavimentando ela na mentira, mas um dia a mentira acaba, se Deus quiser. Próximo vereador inscrito é o vereador Marinho Pires. Senhor, Deus, pelo mais um dia, pelo mais um sol que brilha sobre nós. O motivo que me traz aqui hoje é o seguinte: ontem eu fui procurado por um grupo do pessoal da zona rural, que eu sempre defendi e defendo a classe rural, porque é uma classe muito sofrida, que tem batalhado muito para alcançar seu objetivo. Tem algumas promessas no começo das nossas campanhas, que era para ser feito atender os pequenos produtores rurais, e eles não estão sendo atendidos. Ontem eu peguei meu telefone, liguei para o nosso secretário Cristiano Nicolau, que um rapaz precisava de uma máquina lá, porque tinha prometido uns negócios para ele. Precisava só de uma pá mecânica para ajudar o trator de esteira, que nós já tínhamos contratado, que ele já contratou para fazer lá o serviço para ele. Aí o Cristiano falou para mim que não tinha como, que a pá mecânica estaria para Bocaina e teria que agendar. Só 15 dias. E o pessoal da zona rural pegou e me apertou de uma maneira que eu falei assim: não, gente, é difícil, porque não tem um cronômetro para a zona rural. Os pequenos produtores não conseguem máquina para fazer seus trabalhos nas suas propriedades. Os pequenos produtores sofrem. E essa mesma pessoa falou assim: Marinho, o dia que eu solicitei para você o trator para vir até minha propriedade, para nivelar a terra, para me plantar, aí eu fui verificar onde o trator estava em propriedades particulares, na onde que as pessoas tinham máquina. E eles falaram que não poderia vir fazer meu serviço. Então a gente fica aí, sim, um pouco chateado com o descaso com os pequenos produtores rurais, que não tem condição de comprar uma máquina para fazer seus trabalhos. E tem as máquinas da prefeitura. Eu acho que é faltando só um agendamento ou então se organizar para fazer o trabalho para as pessoas. Tem gente que está desde o começo do mandato tentando ver se faz um pequeno poço para aumentar a sua renda, ou mesmo fazer algumas curvas de nível dentro da sua propriedade para tirar algum enxurro que está levando o pasto embora, mas não consegue. É muito difícil, chega lá, tem que agendar, e a agenda não vai também, e a dificuldade é imensa para atender o pequeno produtor. Então a gente pede que seja olhado para esses pequenos produtores, porque eles precisam. É as pessoas que produzem, que trazem nosso sustento. E precisa aumentar as rendas deles, porque as despesas se tornam caras. Então a gente tem pequenos produtores que já estão juntando para comprar máquina em grupos, formando comunidade para ser atendidos. E isso a gente fica chateado, porque a gente tem um maquinário que atende a zona rural, porque não é programado para atender os pequenos produtores. E outro detalhe também é da saúde, que a gente continua sendo indagado e procurando resposta e não acha. As pessoas falam que... O Mari mais falou que acabou a fila da regulação. Mas eu vou para minha casa, eu chego lá, aí me escreve no meu papel lá: aguarda-se a ligação. Aí ele passa 2, 3, 4, 5 meses, ninguém me liga, ninguém me fala nada. Aí você fica... Acabou a fila mesmo, porque você chega lá, te atende, coloca, aguarda a ligação, né, Rodrigo Lima? E a pessoa fica em casa esperando, e passa o tempo, e passa da hora, e umas para falecer. Tem um amigo meu que ele teve no UPA agora esses dias para trás, com dor no peito. Chegou lá, o médico falou: não, isso é pneumonia. Passou uns remédios para ele e mandou de volta para sua casa. Aí, passados uns dias, a esposa dele levando ele no serviço, buscando, que estava preocupada com a situação dele, vem passar mal novamente. Aí tinha um parente dele em Goiânia: não, vamos lá em Goiânia, vamos ver o que você tem. Chegou lá em Goiânia, não deu prazo. Repetiu o infarto e morreu. Por quê? Chegou no UPA, não, isso é pneumonia. Pegando os remédios, vai para casa. Não examina a pessoa. Os médicos parece que não têm qualificação para aquilo que está ali. Então, um rapaz jovem foi-se embora devido, eu acho que, erro médico, né? Porque se analisa e vê realmente
E o que o rapaz tinha, eu acho que ali nós tínhamos salvado uma vida. Porque se está com o peito doendo, o médico olha e fala, não, é pneumonia. Sem dar um diagnóstico, sem examinar, sem olhar o que o rapaz tem. Passa alguns dias depois, o rapaz vai para Goiânia com a mesma dor no peito, mas chega em Goiânia e não deu tempo. Chegou em Goiânia, no hospital lá, o médico falou, não, isso aqui ele está infartado. Então não aguentou, o rapaz veio a falecer. Então a gente procura o seguinte, a corresponder o povo, dá para o povo que é do povo, que é de obrigação nossa, que é de obrigação do prefeito, atender a vossa comunidade. Ele não está fazendo um favor, não está fazendo uma caridade, nem uma alegria para ninguém. Ele tem a obrigação de atender seu povo, né, de atender, bem atendido, porque ali nós aqui é pago para isso, para escutar o povo e dar para o povo o que é de resposta certa. Tem um tomógrafo novinho que veio para o pronto-socorro, é outro trem também que o povo bate na gente, é outra coisa que o pessoal parece que queimou e agora está lá, chegou as peças novas e parece que deu um problema elétrico e esse trem vai se andando, se desenrolando e não monta, sabe, não atende, não vem atender o povo. Não, que tinha que trocar todo o tomógrafo, porque estava em garantia, levar todas as peças, voltar peças novas, e agora deu problema elétrico, não pode ser instalado, senão queima de novo. Mas se instalou primeiro. Cadê as pessoas, os engenheiros, cadê as pessoas que ficam do lado do prefeito, que entendem de eletricidade, falam, ó, que não pode ser instalado isso aqui, que não vai dar certo, tem que montar um gerador, Então a gente fica perdido e procurando saída, o povo está tudo doido, agoniado. O que nós faz? Quem precisa tem que aguardar. E olha, tem que aguardar com muita fé, que se não tiver fé, eu acho que a pessoa não espera. Então a gente procura, anda, vê as pessoas agoniadas e não pode ser atendida, né? Igual a pessoa que atendeu o vereador ali em Ceará, então ele indagou o negócio, mas esse dia eu estava olhando para mim, até comentei com o Claudinho, que ambulância do pública não pode também resgatar a gente do hospital particular. A gente também, essa parte a gente tem que ver também que o prefeito ele não pode entrar num hospital particular com ambulância pública para resgatar alguém lá de dentro, né? A gente tem que ver também que é errado, mas não pode também não. Então a gente vê que talvez, eu mesmo já paguei UTI dessas que roda em particular para Goiânia umas 3 ou 4 vezes para locomover as pessoas, porque a prefeitura não tem para atender pessoas que estavam dentro do UPA. Mas eu acho que a gente tem que dar para o povo que é do povo, colher, plantar. Se você plantar sementes boas, você vai colher frutos bons. Se você plantar sementes ruins, no futuro você vai colher frutos ruins. E você pode ter certeza nesse mundo, que você faz aqui, você vai ter que colher. Você não vai embora daqui sem você colher o que você plantou. Que o que a gente planta e o que a gente rega nesse mundo é a humildade, é a simplicidade, é poder trabalhar para o nosso povo, poder atender a comunidade no tempo certo, pedir o pessoal da regulação que tenta agendar, ou então falar para as pessoas, ó, esse ano não vai dar para te atender aqui, os exames esse ano estão esgotados, essa parte que não dá. Então, para dar um discernimento para o povo saber o que está acontecendo, que a pessoa vai lá e volta para a casa dele naquele entusiasmo, não, daqui 5, 10 dias me liga. E fica lá 5, 6 meses, e a pessoa nos procura, fala, Marinho, me ajuda que eu não estou conseguindo mais, eu estou passando mal, eu estou de cama, eu preciso desse exame para mim dar entrada na cirurgia, para mim dar entrada na minha aposentadoria, ou para mim encostar, ou para mim tomar os remédios certos. Então, as pessoas ficam agoniadas e sofrendo, aguardando uma coisa que se enrola. Se eu chego lá para procurar um exame, se não tem, fala, ó, esse mês, ou esses 6, 8 meses, os médicos estão esgotados. Esse exame aqui não temos condições de atender para você. Não atender para você. Talvez a pessoa fique chateada agora, mas ela procura outro recurso. Procura outro recurso para ser atendida o mais rápido possível, porque com saúde não se brinca. Nós é uma caixa de segredo. E a hora que ela estoura, se nós não tiver a tempo e a hora, a gente vai-se embora. E nós só temos uma oportunidade nesse mundo para fazer as coisas boas. Nós só temos uma vida, você não tem segunda vida para você corrigir seus erros. Nós só temos uma vez. E essa vez ela passa, cada dia que Deus permite nós levantar, ela vai passando. Se a gente não corrigir nosso erro, sustentar sobre nosso erro, nós vamos continuar cada dia mais prejudicando o nosso próximo. Então nós temos que levantar a cabeça, olhar para o nosso horizonte e fazer a nossa vida que veio para dar certo e para ajudar o nosso próximo. Bom dia.
Não havendo mais matéria, declaro encerrada essa presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão, que acontece amanhã às 9 horas da manhã.